turma do sexto ano, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de história. Nós estaremos hoje conversando sobre a América Antiga. Nós que já trabalhamos sobre o Oriente Médio Antigo, também já trabalhamos sobre a África Antiga, agora chegou a vez de entendermos como foi que os primeiros habitantes americanos chegaram e se desenvolveram aqui no nosso território. Como vocês já devem ter lembrado, o povoamento da América se deu de algumas formas, como algumas teorias foram levantadas. A América foi o último continente a ser habitado pelos Homo sapiens, com a teoria do Estreito de Bering, onde ele teria vindo lá pelo norte do globo terrestre, no momento de era glacial, onde ele teria passado a pé por conta do congelamento das geleiras. E uma outra hipótese que fez com que os historiadores pensassem como chegamos a povoar aqui a América do Sul foi a teoria transoceânica, também conhecida como Malaio Polinésia, que nós já vimos nas aulas de pré-história, onde ele teria vindo aqui por volta de muitos anos atrás, com caravelas, e falar sobre descobrimento, vinda. Nós estamos agora pensando na América mais Brasil, os povos originários no Brasil. Nós sabemos que o nosso território é muito grande e há uma diversidade de regiões, atualmente são 5. Quanto mais regiões, se é diversidade de regiões, há também diversidade de tradições. E isso foi se dando por vários anos, né? No século XIX, já existiam várias pesquisas arqueológicas aqui no Brasil. Avançou-se em 1950 e muitos pesquisadores arqueológicos vieram a desenvolver suas teorias, seus achados, e muitas informações foram encontradas sobre os primeiros povos da América. E aí é isso que nós iremos trabalhar hoje. Conhecendo os povos da América, não tem como não conhecer o nosso passado, o passado dos povos indígenas, da qual nós fazemos parte. Nós sabemos que muitas dessas culturas indígenas, elas eram nômades, e por ser nômades, elas se deslocavam por várias regiões, e essas andanças eram à procura de alimento, porque só sobrevivia quem conseguia manter-se alimentado, seguro e protegendo a sua família. Essas sociedades indígenas eram pequenos aglomerados que com o tempo foi aumentando devido a coletas e a pesca e a caça, a família aumentando. Precisamos entender que eram sociedades heterogêneas, né? Tinham várias características diferentes, vários modos de trabalhar com a terra, trabalhar com a religião, e muitos povos desenvolveram-se sua maneira de lidar com questões de sepultamento, de enterrar seus entes queridos, de fazer cultos religiosos. E para entendermos essas sociedades que se formaram, nós vamos analisar agora um desses principais povos, conhecidos como sambaquis, povos do litoral, uma história bem antes do Brasil. Aquela imagem que estava anterior é semelhante a essa que você está vendo, que corresponde ao sambaquis. Mas o que seria o sambaquis, né? Ele surgiu há 8.000 anos atrás. Esses montes que se formam ao lado do litoral, mais ao sul do nosso país, foram os primeiros sambaquis formados aqui no nosso país, em Santa Catarina, graças a várias farturas, né, de crustáceos e peixes. E todos esses povos que ali moravam, por ter uma grande abundância de peixes e de crustáceos, eles tinham vidas sedentárias. Isso fazendo com que a gente imagine e recorde. Qual a diferença entre povos nômades e povos sedentários? Vamos recordar um pouco. Esses povos que habitavam o interior do nosso país, eles praticavam ora o nomadismo, ora o sedentarismo. Muitos deles eram nômades, porque eles estavam com o tempo aprimorando as suas buscas e procura por alimento.
E nessas idas e vindas, por não ter um lugar fixo para morar, eles iam desenvolvendo técnicas de caça e fazendo com que pudessem produzir utensílios diferentes. E aí vão, com essa coleta, com essa pesca, com essa caça, vão aprimorando. Ora são nômades, ora seminômades. Mas há o sedentarismo também, que é uma forma de se fixar no ambiente, por já ter desenvolvido algumas técnicas que fazem com que eles se sintam mais seguros dentro de um lugar. E a principal que desenvolveu-se no período neolítico foi a agricultura, que foi uma verdadeira revolução, e aqui no nosso país também da mesma forma. Cada um, nós iremos ver ao longo dessa nossa aula, que cada um corresponde a um período diferente ou de vez em quando igual, esse desenvolvimento da agricultura. Os costumes são próprios, né, de cada um, onde cada um tem uma maneira própria de se comunicar, muitos têm uma maneira própria de se reunir, e aí esses povos vão, como havia falado, demonstrando o afeto pelos seus entes queridos de algumas formas. E aqui nós temos 2 mapas para representar aqui nossas Américas, os povos pré-colombianos, os astecas, incas e maias, que habitavam mais aqui na costa oeste da América, os maias mais na área central, os astecas mais ao norte, próximo ali ao que hoje é os Estados Unidos, e os incas no que hoje é Peru, Chile. Foram civilizações que antecederam até a chegada dos europeus aqui na América, tanto espanhóis quanto portugueses. E também temos aqui os indígenas do nosso território brasileiro, com a principal grupo linguístico, o povo Tupi, Aruaque e o povo G. Hoje nós vamos dar ênfase ao povo Tupi-Guarani, ok? E aí vocês têm uma imagem que representa ainda rituais ricos do povo indígena que ainda hoje prevalecem graças à resistência desses povos diante da colonização dos portugueses e que hoje continuam mostrando que são fortes. Vale salientar também que esses povos que viveram aqui no nosso território, eles eram heterogêneos, né? Tinham características diversas. Por ser heterogêneo, você pode imaginar diversas línguas, diversas maneiras de rituais, maneiras de cultuar, ok? Vamos estar vendo agora, continuar falando sobre os sambaquis, que foram esses nomes dados a esses montes de conchas, nome dado pelos Tupi, né? Então a palavra sambaqui ela é de origem Tupi, Guarani, representa esse monte de conchas, né? Grandes montanhas formadas por acúmulos de restos de animais e se formaram aqui no litoral do nosso território brasileiro. O que é importante de saber sobre os sambaquis? Os sambaquis, eles não tinham essa denominação só aqui no Brasil, também ocorreu vestígios também lá na África, eram comuns lá na costa da África, também na Europa, esse termo aí que nós vimos, e devido a várias formas de encontrar objetos diferentes, muitos arqueólogos eles vão levantar algumas hipóteses em função dessas estruturas que foram encontradas nesses sítios que hoje são ameaçados, esses sítios arqueológicos. São principalmente as ferramentas de pedra, que lá eles vão encontrar machados, martelo, né, quebra-coquinhos, objetos feitos também de ossos, de pedra, anzóis, farpas, serrilhados, agulhas, e até encontrando nesse sítio arqueológico objetos feitos de conchas com utilidade variada, como para serrar, para usar como colar, coberto como argila. E vamos encontrar também os zoolitos, que são esculturas de pedra polida, riquíssimos, que em forma de animais. E a gente vai ver algumas imagens que representam esses zoolitos. E aí você imagina a dificuldade, o capricho que esses povos tinham ao deixar esses registros arqueológicos para nós que hoje conhecemos. Aqui nós temos vários exemplos de zoolitos de data provável de 6.000 anos antes de Cristo, encontrado em Santa Catarina, como eu já havia falado, o lugar onde mais vai existir esses
sambaquis aqui no nosso território. A formação do sambaquis, ela é principalmente com materiais orgânicos. Nós aprendemos e entendemos com o estudo dos arqueólogos que é devido a esse acúmulo intencional, que ao longo do tempo vão fazer com que a gente tire a conclusão de que esses povos sambaqueiras, eles eram sedentários, né, que viviam da caça, da pesca e da coleta, né, coleta de frutos mariscos. Você conhece algum sítio arqueológico? Nós vamos conhecer agora um que desenvolveu-se lá, que vai lá no Rio Grande do Sul, na Bahia e no Maranhão, que é o Sambaqui Jabuticabeira 2, localizado em Santa Catarina. Ele aparenta ser uma pequena elevação natural, mas as escavações desse Sambaqui é um grande cemitério, foi constituído de camadas sobrepostas. E aí nós vamos ver essas camadas. Dependendo de como essa camada vai ser encontrada, vai revelar como foi construído por diferentes grupos e diferentes usos ao longo do tempo. Ora vai estar com terra mais clara ou terra mais preta, e nós vamos analisar aqui na linha do tempo. 2.000 anos atrás, você vai ver aqui que foi o início das construções. 2.000 anos atrás, a base, a presença principal aí vai ser de conchas, né? Vai ser revelar também que foi ocupado por curtos períodos de 500 anos. Há 1.800 anos atrás, aí você já vê o abandono do Sambaqui Jabuticabeira 2. E aqui ao centro nós vamos ver algumas das principais manifestações que eles faziam sobre essa área. Seria a estrutura funerária, onde ele teria aqui no ao centro uma fogueira para os seus cerimoniais, e oferendas que eles davam aos peixes. Então foi isso que eles foram encontrando e estudando. Aqui é apenas ilustrativo, mas a ideia central é essa, de que provavelmente foi isso que foi encontrado lá. A concha era a principal matéria-prima, né, dos sambaqueiros, alimentavam-se principalmente de plantas, moluscos. E aqui nós estamos entendendo, né, e há 500 anos atrás, quando os europeus chegaram, aqui vai ser formado mais ou menos o período que nós estamos, onde a terra já vai estar mais preta, ou seja, os sambaquis vão estar mais achatados, mais encontrados mais embaixo. E hoje em dia ele vive em ameaça de extinção por pessoas que usam para fazer material de construção, certo? Mas o mais importante é saber sobre esse sítio, é isso, né? Vamos agora continuar falando que, com relação à sobrevivência dos povos brasileiros, dos indígenas brasileiros, à agricultura. Ela começou há 5.000 anos atrás e o principal cultivo, dentre outras coisas, era o milho e a mandioca, né? No entanto, o movimento dessa atividade, ela não representou o abandono da vida nômade. Ora eles eram nômades, ora eles eram seminômades. E eles completavam essa sua caça com outros tipos de alimento, como raízes que cultivavam. Algumas áreas da Amazônia no Brasil tornou-se principal fonte de alimento. E dentro dessas áreas onde eles cultivaram o alimento, muitos grupos adotaram o sedentarismo, onde já puderam permanecer. E dentre esses povos, nós vamos ver há 2.000 anos atrás os que formaram grandes aldeias, conhecidos como cacicados, né, que eram governados por chefes que nós conhecemos como caciques, dominavam extensos territórios e mostravam o seu poder, enquanto que os outros eram submissos a esse poder. Dois importantes cacicados se destacaram, um localizado no Pará, na ilha do Marajó, onde lá desenvolveram a cultura marajoara, e o outro no rio Tapajós, e vão desenvolver a cultura tapajana no Santarém. E esses povos marajoares especialmente desenvolveram, além da agricultura, também o desenvolvimento de técnicas de utensílios de cerâmica, produziam cerâmicas. E aqui nós temos exemplos belíssimos encontrados pelos arqueólogos de uma urna funerária marajoara, uma tanga de cerâmica marajoara. Temos aqui uma tigela e uma escultura de cerâmica representando uma mulher com um umbigo na frente.
são achados de 900 anos depois de Cristo, ou do século 8, outras do século 9, ou seja, viveram há muito tempo aqui no nosso território. Isso enriquece o nosso conhecimento. Não podemos deixar de falar sobre os Tupi-Guaranis, que é este grupo indígena que mais se desenvolveu aqui, mais ao norte da nossa região amazônica, onde teriam mais ou menos 1.400 anos o princípio desse grande grupo. Durante esse processo, 2 grupos se dividiram, porque um produziu mais mandioca, vai ser os tupis, o outro já vão produzir mais milho, vão ser chamados de Guarani. E no mapa nós vamos perceber que o povo Tupi-Guarani também aqui habitou nosso Ceará, aqui a costa do Cearense, costa do Nordeste brasileiro, pegando também aqui a área central, Minas Gerais, Bahia, Pará, Minas Gerais, um pouco aí de São Paulo, como vocês estão vendo. Mas além dos tupis, nós temos esse grande área verde que vocês veem no mapa, formado pelo tronco macro G, e a área lilás mais aqui ao norte, acima da Amazônia, em Roraima, em Amapá. Nós temos família Caraíba, de verde, um verde mais escuro, família Aruaque. E esse lilás nós temos a família Tucano, o marrom, família Pano, grupos de charrua de amarelo mais ao sul, no Rio Grande do Sul, e além de outras famílias, de famílias linguísticas, de troncos diferentes, troncos de famílias indígenas diferentes. E aí nós percebemos que os indígenas, durante todo esse processo de formação e de habitação no nosso território, ele resistiu, ele teve vários contatos com o nosso povo, mas muitas dessa civilização desapareceram. Observe aqui neste gráfico, que ele é de 1500 a 2010, a população aproximada de indivíduos indígenas, por volta de 1500. 4 milhões era aproximadamente o número de índios que habitavam no nosso território. E olha a queda drástica que houve aqui. E a gente se questiona e vocês pensam comigo. Quais os motivos que levou a essa queda drástica do número de indígenas no nosso território? E aí você imagina o grande genocídio que aconteceu aqui, onde centenas de comunidades foram exterminadas por portugueses no processo de invasão e de ocupação aqui na América. Mas muitas dessas comunidades sobreviveram e existem até hoje, E esse processo complexo também fez com que houvesse muita troca de cultura, onde tanto nos apropriamos de termos de costumes portugueses, quanto portugueses também, eles foram se apropriando de algo que fomos nós que deixamos. Quando falo nós estamos falando dos indígenas. Aspectos da cultura nativa, eles foram incorporados à cultura portuguesa e, consequentemente, vai chegando ao que corresponde ao povo brasileiro, que somos nós hoje, E muitos aspectos dessas culturas, eles foram incorporados para nós, principalmente no que se refere à língua. Podemos usar, mesmo falando português, usamos várias palavras de origem indígena, como jacaré, chocalho, mingau, além de outros tantos, Na culinária, nós também herdamos muitas receitas à base do milho, da mandioca, do jerimum. E os costumes também, nós podemos hoje usar a rede como costume herdado pelos índios, também usar o chimarrão, dentre outras coisas, O principal deveríamos preservar também a natureza, que é algo que os índios fazem muito bem e deixaram assim como hoje, nós deixamos a desejar para essa comunidade. E é assim que nós finalizamos esta aula. Eu espero que você possa ter aprendido, não fique apenas nesse vídeo, pode estender a outras leituras para aperfeiçoar o seu conhecimento. Até a próxima aula. Beijo.